Nesse vídeo eu vou falar para você a respeito da vida de Donald Trump, um personagem que é muito controverso, uns amam, outros odeiam, e eu me surpreendi fazendo a pesquisa para trazer esse conteúdo para vocês, porque realmente traz muitos princípios ali que nós podemos aplicar nas nossas vidas. Então fique comigo até o final desse vídeo que você vai se surpreender também. Antes de mais nada, deixa eu abrir meu coração aqui para vocês. Eu passei uma madrugada e uma manhã pesquisando todos os dados que vão conter nesse vídeo, deu um baita de um trabalho pra gente ajustar tudo e trazer esse conteúdo aqui pra vocês. Então eu quero te pedir, se inscreve nesse canal, dá like nesse vídeo e compartilha para pelo menos 150 pessoas. Vamos fazer esse combinado? Vamos lá então. Nascido em Nova York em 1946, Donald Trump em 1968 graduou-se em Economia pela Universidade da Pensilvânia e em 1971 ele recebeu o controle da empresa de construção e imóveis do seu pai, Fred Trump, e trocou o nome dela para The Trump Organization. Sobre o Trump, algumas curiosidades. Ele foi dono do concurso de beleza do Miss Estados Unidos. Ele coproduziu o programa O Aprendiz entre 2004 e 2015 pela NBC, um reality show empresarial que também teve a sua versão brasileira com o Roberto Justus e o João Dória. Teve aparições na série O Maluco no Pedaço e no filme Esqueceram de Mim 2. Ele foi presidente dos Estados Unidos de janeiro de 2017 a janeiro de 2021 e agora ele está concorrendo novamente para as eleições americanas de 2024. A fortuna de Donald Trump ela teve altos e baixos, só que entre 1996 e 2008 o montante de Donald Trump cresceu ano após ano. Essa sequência foi interrompida em 2009 e de 2010 a 2015 ele cresceu ano após ano novamente, chegando ao patamar de 4 bilhões e meio de dólares. Falando agora mais recentemente, em 2023, segundo a Forbes, a riqueza de Trump era estimada em 2,6 bilhões de dólares e até maio de 2024 esse valor já havia disparado para 5,9 bilhões de dólares. Trump ele estreou na lista de 400 pessoas mais ricas do mundo em 1982 com uma fortuna de 200 milhões de dólares. Desde então ele ficou de fora entre 1990 e 95 e em 1996 ele já voltou a aparecer entre o ranking das pessoas mais ricas do mundo. A importância desses dados aqui é justamente mostrar que ele constantemente cresceu o seu patrimônio através de bons investimentos que você vai ver ao longo desse vídeo. Só que nem tudo são flores, e eu vou mostrar para você o outro lado da moeda, algumas outras situações que também foram ruins para ele aqui. Segundo a Forbes, ele gastou mais ou menos 500 milhões de dólares só em custos em processos judiciais que ele estava envolvido de alguma forma. E eu quero mostrar alguns insucessos e alguns fracassos que ele presenciou antes de mostrar as suas vitórias. A gente infelizmente tem o costume de olhar mais para o lado glamouroso da vida do que saber realmente nos detalhes o que verdadeiramente essas pessoas passaram. Quais foram os obstáculos no meio do caminho, quais foram os processos que cada um teve que suportar. Então por isso que eu quero começar com o lado pior da situação, para depois a gente entrar no lado mais bonito da história. Jó capítulo 2, versículo 9 e 10 diz assim: Então a sua mulher lhe disse, ainda conservas a sua integridade? Amaldiçoa o seu Deus e morre. Mas Jó lhe respondeu, você fala como qualquer doida, eu tenho recebido o bem de Deus com prazer e também não receberia o mal. Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Esse texto de Jó, na verdade, diz respeito a uma reação maravilhosa, ao meu ver, em relação a como nós devemos lidar com as adversidades. Ele disse para a mulher dele que ele deveria lidar com o mal que aconteceu com ele, da mesma forma que ele lidou com o bem. Em outras palavras, ele estava dizendo para ela, eu estou com Deus quando ele me abençoou e eu estou com Deus também quando ele retirou tudo de mim. O bem a gente recebeu, o mal a gente também recebe porque foi Deus que permitiu. E é pensando nisso que eu quero trazer para você um entendimento de que nem tudo são flores e o que Deus fizer de bom a gente recebe, a gente é grato. A gente também precisa ser grato pelo que acontece de ruim, porque Deus está no controle de todas as coisas. Mas vamos lá, voltando para o assunto Trump. Eu coloquei aqui apenas alguns exemplos de empresas dele que não deram certo. E a primeira delas é a Trump University, que foi uma faculdade, uma instituição educacional que oferecia cursos de negócios, mas ela teve várias ações judiciais por alegações de fraude e Trump acabou pagando 25 milhões de dólares para resolver as reclamações dos seus alunos e ele encerrou essa faculdade. Trump Steaks foi uma linha de carne gourmet que ele criou em 2007 e que também não foi para frente. Em 2006 ele lançou uma marca de vodka também que não teve sucesso e foi retirado do mercado após alguns anos. Ele também criou a Trump Airlines, que foi uma tentativa de entrar no setor de aviação com jatos particulares de luxo, só que por causa de dificuldades financeiras ela foi vendida em 1992.
Isso aqui, gente, eu peguei 4 exemplos, mas existem diversos. Depois você pode pesquisar empresas do Trump que não deram certo. São muitas, tá? Eu acho que são pelo menos umas 20 que ele começou e infelizmente não prosseguiram por uma série de fatores. E hoje a internet traz para nós uma falsa sensação de fracasso, que se em 6 meses você não está milionário vendendo curso na internet, você fracassou completamente e você não é digno nem da sua própria vida. Ou se você não está dando certo, passando por uma crise, você está fazendo tudo errado. Então esses exemplos aqui são, na verdade, para te motivar que às vezes as coisas não dão certo no primeiro momento, mas que a gente pode continuar tentando e de alguma forma, quando você entrar no propósito 100% de Deus, as coisas irão acontecer. Ele expandiu e bastante a empresa da sua família. Mas o que deu certo, onde ele investiu, o que ele construiu? Várias coisas, eu vou te explicar cada um dos principais negócios dele aqui. E o primeiro negócio que eu queria trazer aqui para vocês é o grupo de mídia e tecnologia que ele possui. O grupo de mídia e tecnologia do Trump foi fundado com o objetivo de fornecer uma plataforma alternativa de redes sociais e serviços de streaming. E ela é conhecida por sua rede social, a Truth Social, que foi lançada como uma resposta às grandes plataformas digitais de mídia social, porque em 2021 ele foi banido do Facebook e do Twitter. Desde o início de 2024, essa empresa se valorizou 75%. E ela obviamente sofre com as oscilações por causa das notícias, mas ela hoje tem um valor estimado em 6,65 bilhões de dólares. E ele possui 90% da empresa, o que dá a ele uma participação de 6 bilhões de dólares nessa empresa. E a segunda parte da fortuna dele está nos imóveis, que eu acho que é a parte mais interessante. Antes da gente continuar, eu queria explicar para vocês o conceito de diversificação nos investimentos. E o intuito de explicar esse conceito é para que você já identifique como ele diversificou a sua carteira de investimentos através dos seus imóveis e como ele se posicionou muito sabiamente para que tudo desse certo e para que ele fosse próspero. E vamos lá. A diversificação no mercado financeiro ela tem a seguinte definição: é a prática de distribuir os investimentos em diferentes ativos, setores e regiões para reduzir o risco geral e melhorar o potencial de retorno. Em outras palavras, é você não colocar todos os ovos na mesma cesta, porque se você estiver andando e os seus ovos estão todos numa mesma sacola e essa sacola cai, o que acontece? Todos os ovos se quebram. Então esse é o conceito que você precisa lembrar. Da sacolinha de ovo, não coloque todos os ovos na mesma sacola, porque se ela cair, vão quebrar todos. E aí eu quero trazer para você a diversificação do Donald Trump na prática. Primeiro, existe uma redução do risco, porque existe uma diversificação geográfica. E vamos lá, eu vou citar para vocês os lugares que ele tem imóvel aqui. Em Nova York, Miami, Chicago, Las Vegas, Escócia e mais outros lugares. Essa atitude de Trump reduz o risco associado a um determinado mercado específico, porque ele está diversificado em estados diferentes, em cidades diferentes e até em países diferentes. Então, vamos supor que em Nova York esteja passando por uma crise no mercado imobiliário, ele tem imóveis em Chicago, que pode estar compensando as perdas de Nova York através de uma nova cidade. Pensando por esse lado, a diversificação faz com que os riscos sejam diminuídos de maneira bem significativa. O segundo ponto é que existe uma maximização de oportunidades de retorno. Ele pode aproveitar o crescimento de várias localidades diferentes e cada mercado reage de uma forma, então ele se expõe a vários mercados para crescer com eles de maneira simultânea. E o terceiro insight que a gente tem que ter é que são estratégias de valores. As propriedades que o Donald Trump comprou, os lugares que ele escolheu, são propriedades de muito prestígio, de muito nome, de muito luxo. E eu vou citar para vocês como que isso está diversificado. Ele possui escritórios, residências de luxo, lojas de varejo, clube privado, resort de golfe, lugares para conferências e eventos, restaurantes, campo de golfe, propriedade residencial, propriedades com potencial para desenvolvimento imobiliário. Isso permite que ele tenha diversos fluxos de receita de vários ciclos econômicos diferentes. Então, uma família que está lá num resort, alguém que está jogando golfe, alguém que está trabalhando no escritório, todo mundo está, de certa forma, trazendo recursos para o mesmo bolso, mesmo que inconscientemente. Um outro ponto é que ele tem flexibilidade e liquidez, então ele consegue manipular ali e movimentar o seu patrimônio de maneira bem estratégica muitas vezes. E a flexibilidade ela diz respeito ao seguinte: vamos supor que uma determinada região está se desvalorizando e outra está se valorizando e ele precisa de alguma forma obter recurso. De onde ele vende? Onde está valorizado, e ele permite que o mercado que está hoje desvalorizado se recupere lá na frente, e aí ele não fica refém de um só local.
Com isso, ele consegue tornar esse investimento que ele fez em liquidez muito mais rápido do que alguém que tem menos imóveis, obviamente. E eu vou trazer para vocês informações práticas segundo o próprio site dele. O Grupo Trump tem empreendimentos em 17 cidades e em 10 estados diferentes dos Estados Unidos. Fora da terra do Tio Sam, existem mais 11 imóveis espalhados ao redor de 7 países no mundo. E fazendo um parênteses aqui, através do mercado financeiro e dos investimentos, no Brasil, por exemplo, você pode investir nos melhores imóveis do nosso país através dos fundos imobiliários e receber aluguéis dele. Uma estratégia similar à do Trump que pode trazer diversos benefícios. E se você, de certa forma, quer aprender ou quer uma assessoria em direção a como você pode investir nos melhores imóveis do país, entre em contato comigo no Instagram e a gente marca uma reunião para bater um papo a respeito disso. Em resumo, a diversificação do Trump gera para ele redução de riscos, maximização de retornos, aumentar a sua estabilidade financeira e explorar diversas oportunidades de mercado. E a estratégia de diversificação ela é amplamente defendida nos investimentos. Então, você, quando quer iniciar, você não pode colocar todos os ovos na mesma cesta. Provérbios 21, versículo 5 diz o seguinte: os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Em outras palavras, Salomão está dizendo que quando você tem um plano bem orquestrado, você vai ser bem sucedido com aquilo. Então o Trump ele conseguiu diversificar de diversas formas e ele está sendo bem sucedido com isso, porque todos esses imóveis valem bilhões de dólares. Uma outra forma de diversificação do patrimônio do Trump, talvez você não tenha nem pensado nisso, mas é através de dinheiro físico. Segundo a Forbes, ele tem 410 milhões de dólares em espécie como uma forma de proteção também dos seus investimentos, de qualquer crise que o mundo venha enfrentar. Ele tem criptomoedas, uma parcela bem pequena, 6 milhões de dólares apenas. E eu queria ler mais um texto da palavra, que diz respeito a tudo que a gente falou aqui. Semeie a sua semente de manhã e à tarde, não fique de braços cruzados, porque você não sabe qual semente irá prosperar, se esta ou se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. O intuito desse vídeo é mostrar para você a importância da diversificação e como na prática alguém não está colocando seus ovos na mesma cesta. E a própria palavra nos diz aqui com esse versículo que nós acabamos de ler que nós não devemos semear apenas uma semente de manhã e depois ficarmos esperando, talvez de braços cruzados, com que ela frutifique, porque talvez ela não vai bem, talvez ela não traga frutos. Então a gente tem que semear de manhã e à tarde e fazer o máximo que a gente pode. Então, se você tem a oportunidade de diversificar a sua renda, de ter novas fontes de receita, é isso que eu quero te estimular a fazer, tanto através dos seus investimentos, como através de negócios. Faça isso, porque eu tenho certeza que, como princípio bíblico, as pessoas têm utilizado e isso tem feito sucesso e elas prosperarem na sua vida. E o que eu queria deixar de posicionamento é que eu não estou aplicando o selo de bom cristão ou de algum exemplo a ser seguido como homem de Deus para o Trump. Eu quero só dizer que como negociador, e não dá para saber se ele fez tudo da maneira correta, se ele seguiu princípios bíblicos, mas o que eu quero dizer é que quando a gente analisa de fora e vê onde ele colocou o seu patrimônio, a gente percebe que existem princípios bíblicos e espirituais sendo aplicados e isso tem trazido sucesso. A Bíblia nos ensina a provar de tudo e a reter o que é bom, então, e a gente pode aprender com o que é bom exemplo. Dito isso, Deus abençoe e até o próximo vídeo.